eu vou começar o assunto da live de hoje. E nós vamos tratar da técnica, da teoria da musicoterapia, tá certo? Então, como é que funciona isso? Antes da gente falar sobre musicoterapia, como a técnica que eu vou apresentar a vocês, eu queria que vocês entendessem como é que funciona isso, como é que a gente consegue absorver, como o nosso cérebro absorve tudo que a gente ouve em forma de música. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: quando nós escutamos uma música, o ouvido, ele começa a receber ondas sonoras, ele começa a receber essa manifestação, tá certo? De ondas sonoras. E quando ele começa a receber essas ondas sonoras, a gente tem que entender que os nossos tímpanos, ele começa a fazer um movimento para dentro e para fora, para dentro e para fora, dentro e fora, dentro e fora. A partir desse momento que ele começa a fazer esse movimento de para dentro e para fora, começa a se gerar impulsos elétricos, aonde a gente vai começar a entender. Quando nós estamos aqui agora com o ouvido interno, nós temos alguma parte aqui dentro física que ela está estabelecida em formato ósseo e parece um martelinho também em seu movimento, também começa a trepidar. Nesse momento que o nosso aparelho auditivo ele começa a fazer fisicamente essa movimentação, essas ondas começam a fluir e nós estamos agora no esquema dos impulsos elétricos. Tá, qual é a ligação disso com o nosso cérebro? Para você entender. Por quê? Presta atenção. Existe uma região do cérebro aonde nós conseguimos fazer a interpretação, aonde nós conseguimos fazer toda a recepção dessa música, desse áudio que entra pelos nossos ouvidos. E essa região cerebral é o córtex, presta atenção para você ir aprendendo, tá? É o córtex, o córtex auditivo primário e também o córtex auditivo secundário. Calma que eu vou explicar, tá certo? Então aqui acima da nossa orelha externa, se você colocar a mão aqui uns 2 dedos aproximadamente, você vai entender que nós temos aqui um giro temporal superior, que é uma parte do cérebro, né, chamado de giro pela sua declinação e curvatura. Como a aula hoje não é de anatomia cerebral por completa, a gente vai só dando umas dicas. Nessa região desse giro superior aqui, nós temos exatamente instalado o córtex, né? O córtex auditivo primário e o córtex auditivo secundário, ficando o córtex auditivo primário um pouco acima e o córtex auditivo secundário um pouco abaixo. O nosso córtex auditivo primário, ele é o responsável para pegar a parte do tom. Sabe quando você está escutando uma música, você fala, nossa, que tom alto. Ou quando uma pessoa está emitindo um som para você, conversando com você, você fala, nossa, como essa pessoa fala alta. Essa detectação, essa capturação, ela foi feita pelo córtex auditivo primário, ou seja, a parte um pouco superior aqui na localização do giro no cérebro, desse giro especificamente. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, fica ligado, hein? Estou feliz de ter vocês hoje todos aqui comigo. Então, quando o nosso córtex ele captura o tom, que é o primário, você tem aquela sensação de que algo está muito baixo ou que algo está muito alto. Então, estamos falando de volume, Tadeu? Sim, estamos falando de volume aí, que é o tom, beleza? Mas a parte melódica da música, a parte da harmonia da música, a parte onde você tem a sensação como se estivesse ouvindo uma coisa muito completa, aquela divisão onde você consegue sentir a melodia, tá certo? Recepcionar a melodia musical, é a parte do córtex auditivo
secundário. Tá, até aí tudo bem. Como é que essa relação é feita e como isso pode fazer bem ou supostamente, se você tiver memórias negativas armazenadas no seu cérebro, como é que isso pode fazer mal? Vamos saber agora. No instante eu estou mandando alô para todo mundo aí nos comentários, viu? Então vamos lá. Gente, nós possuímos as células neurais, conhecidas como neurônios. Os nossos neurônios, para você entender um pouco a anatomia cerebral e começar a perceber, quando eu falar de musicoterapia, a importância da gente ter essa conexão com a música, da gente promover mais música nas nossas vidas, da gente promover mais música na nossa família, da gente promover mais música para os nossos filhos. Eu mesmo estou em débito, viu? Eu quero promover mais música agora na minha vida, no ano de 2021. Eu quero promover mais isso entre os meus familiares dentro da minha casa. E também dou a dica a vocês, porque esse assunto é um assunto que me instiga muito e a gente vai batendo papo aqui, você vai entendendo. Então, os neurônios, eles na verdade, são as células, ok? Que funcionam em função, tá certo? Dos impulsos elétricos. Tudo que a gente tem no sistema nervoso central está correlacionado aos neurônios. Então, quando nós estamos aqui ouvindo uma música e a música começa a entrar na gente, esses impulsos elétricos, eles começam a se movimentar e fazer conexões entre os neurônios. Então, observe uma coisa que eu vou te falar. O nosso neurônio, ele tem a capacidade, tá certo? De gerar neurotransmissores, que vem a ser exatamente, tá certo? Alguns hormônios que podem nos fazer bem demais, ou talvez, a depender da situação, até mal. Então veja, se eu escuto música e a música faz toda essa vibração e gera impulsos elétricos no meu cérebro, tá certo? Com a captação toda que eu expliquei para vocês, a parte física, né, a parte de anatomia cerebral, que foi só uma introdução. Então os nossos neurônios começam a trabalhar gerando vários impulsos para que esse neurônio 1 se comunique com o neurônio 2, 3, 4, 5, 6. Com quantos neurônios um dos nossos neurônios pode fazer conexão? Há estudos diversos sobre isso, mas eu vou falar de uma forma bem básica aqui. 1000 neurônios, um neurônio consegue fazer conexões. Assim, basicamente eu estou falando para vocês. Então, um neurônio, ele consegue se conectar com 1000 vizinhos rapidamente. E por que a necessidade dessa conexão? Porque quanto mais há conexões de neurônios, significa que a informação está sendo, tá certo? Está sendo conectada através desses neurotransmissores de forma veloz e a pessoa agora está respondendo a todos esses estímulos neurais. Então, para você correr, você precisa dessa frequência. Para você fazer essas atividades físicas, para você dançar, você precisa dessa frequência, dessas conexões dos nossos neurônios. Veja onde eu vou chegar com a importância da música para que o nosso corpo também interaja e também para que as nossas emoções sejam trabalhadas através da música. É fantástico isso que eu estou conversando com vocês. Eu só vou explicar um pouquinho como é que funciona a parte dos neurônios se conectando para que você não fique tão, solto nessa história. Eu vou falar de uma forma bem assim, como é que eu posso dizer, num vocabulário bem popular, bem básico, para você entender essa parte aí. O nosso neurônio ele está dividido em 3 partes e a parte, vou colocar aqui da ponta esquerda, só para vocês entenderem, vamos pensar em um formato redondo de um círculo, mais ou menos isso, ou quase ganhando uma forma estrelar. Nós temos um núcleo celular, ou seja, existe aqui uma célula que eu vou chamar de núcleo, tá? E nesse lugar aqui é onde estamos aí categorizando nesse momento aqui, tá certo? Esse neurônio, essa base neural, como a sua parte onde se conserva, se mantém o neurônio vivo,
tá bom? É a base celular. Na extensão dessa base celular, nós temos aqui, tá certo? Uma conexão que parece com um cabo, parece com um fio, só para vocês entenderem mais ou menos a parte estrutural. E cá na ponta nós temos vários, né, conectores que pode fazer uma conexão, uma ligação com o próximo neurônio. Presta atenção. Então, toda vez que nós estamos ouvindo música, estamos gerando aí esse impulso elétrico, tá certo? Essa concentração de energia, ela vai passar por dentro desse setor, tá certo? Eu vou evitar os termos técnicos aqui agora para não te confundir. Dentro desse cabo, vamos chamar assim, desse tubo de conexão, tá bom? E vai para as pontas do neurônio, que também tem nome científico, eu vou evitar agora, vou chamar aqui apenas de botões, conexões, para você entender, tá bom? Então, a partir do momento que você ouve uma música, que você gosta e tem aquela sensação gostosa porque está ouvindo aquela música, você começa agora a ter vontade de escutar a música de novo. E se você escutar a música 2 vezes, se você escutar pela 3ª vez, você vai perceber que essa informação está chegando com mais velocidade no seu cérebro. Então, por exemplo, se você estiver cantando uma música, né? Então, vamos lá. Eu vou citar aqui uma música como exemplo. Como é aquela música que tua mãe gostava bastante, que eu vou falar aqui pra galera, de Roberto Carlos. Como é grande o meu amor. Como é grande o meu amor por você. Então, você está aqui cantando a música de Roberto Carlos, eu creio que muitas pessoas conhecem, está lá. Eu tenho tanto... Você sabe o que é que vem na frente. Pra te falar, mas esse pra te falar só veio antecipado na tua mente... porque essa música você ouviu várias vezes e essa conexão, ela começou a ficar mais veloz. Por quê? Porque este caminho foi mielinizado. Então, quando esse caminho foi mielinizado, significa que ele foi encapado, ele foi reforçado. E a partir do momento que a gente vai encapando esse fio, repetindo a música várias vezes, sentindo essa sensação boa, cada vez que você pensa na música, você já sabe cantar a música internamente, a sua memória já é acionada, o processamento fica melhor porque você fez a repetição e gosta daquela música e tende a ouvir essa música várias vezes. Agora, se você gosta de uma música e você repete, essa música te traz sorriso, te traz lembranças boas, a pergunta é a seguinte, e aí como coach eu quero perguntar a vocês, por que não, tá certo? Por que não ouvir essa música quando você está assim, meio devagar, quando você não está legal? Por que não você não botar essa música, ainda que você fala, poxa, eu não estou para ouvir música agora, mas insiste um pouquinho, coloca no fone de ouvido, coloca no celular, coloca no sonzinho, na sua caixinha Bluetooth, enfim, aonde quer que seja, e começa a ouvir. Porque nesse momento a gente agora vai começar a entender que essas sensações, essas emoções, tá certo? Estão sendo acionadas de forma proposital e positiva do ponto de vista da sua consciência para que você obtenha um novo estado de espírito. Então, nosso processo é muito fantástico. Ninguém poderia criar uma máquina tão perfeita como essa se não fosse Deus, o nosso Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Então vamos falar aqui das conexões neurais e aí eu já passo para estimular vocês com relação às atividades do exercício que você pode fazer todo dia para que haja mais liberação dos neurotransmissores, nesse caso da música específico, a dopamina, conhecida como hormônio do prazer. É um neurotransmissor conhecido como hormônio do prazer. Então tá, se uma música ela gera impulsos elétricos e ele vai caminhando e vai para a ponta procurando fazer conexão com o próximo neurônio, acontece que quanto mais você repetir isso, mais impulso elétrico vai ser deliberado e melhor fica o canal de comunicação para que isso vá para a ponta e a partir desse momento aconteça a sinapse. O que é a sinapse, Tadeu? A sinapse é a conexão entre neurônio 1 e neurônio 2. Então, esses dois neurônios vão se encontrar e vão se juntar, Tadeu? Sim e não. Eu gosto de falar assim para você, deixar logo você aí logo. Sim e não.
Sim, por quê? Porque vai existir sim uma conexão. E não porque não há um toque físico. Eles não se juntam fisicamente. O neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3, eles não se juntam fisicamente. Eles chegam próximos uns dos outros, tá certo? Mas é essa eletricidade, esse impulso elétrico que chega na ponta dos conectores e deliberam essa energia, porque nesse momento aí os neurotransmissores são liberados. No caso da música, a dopamina. A dopamina. Então, quando você libera a dopamina, você está ali cheio de hormônio do prazer. Chegando na ponta aqui, tá certo? Do neurônio 1, esses impulsos elétricos, eles vão aqui agora, tá certo? Deliberar o neurotransmissor, que vai conseguir, através da energia, conectar-se com o neurônio 2. E assim sucessivamente, fazendo várias conexões. Eu queria que você entendesse uma coisa. Existem conexões neurais que têm uma metragem grande. Existem neurônios que eles percorrem por dentro do nosso corpo, descendo pela nossa coluna cervical, para você entender a capacidade. E ele, um neurônio aqui em cima, ele delibera os impulsos para um neurônio lá embaixo, que já faz a gente ter uma coordenação motora legal. Se eu quiser contrair um músculo aqui agora, como eu estou fazendo, gente, perdão, gente, se eu quiser contrair um músculo, eu preciso dessas conexões. Então, o nosso corpo é movido por toda essa eletricidade. Agora veja, se eu falo de música, eu também falo de dança. E se eu estou liberando o prazer, certamente esse prazer vai combater os hormônios que eu não quero sentir o tempo todo, como cortisol, como adrenalina, que é um hormônio que deixa a pessoa no estado eufórico. Então, o hormônio de prazer vai ocupar em sua vida os lugares bons e, consequentemente, vai ofuscar os lugares ruins. Vou aqui, antes da gente falar sobre música, eu vou te falar sobre várias coisas hoje sobre música. E vou aqui nos comentários ver o que é que tá rolando aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui o que é que já tá acontecendo aqui nos comentários. Vamos lá. Eita, deixa eu rolar aqui. Gente, tá presente aqui. Célia tá presente. Converso sempre com Célia, da Paraíba. Ela disse aqui: amo muito as palestras de Tadeu. É um grande aprendizado. Ô, Célia, obrigado pelas suas palavras. Eu também amo estar aqui com vocês, falando. Luciene Alves, boa noite. Antônio Santos, a graça e a paz. Paz de Cristo, meu irmão, abençoado, meu filho. Graças a Deus. A missionária Joelma está aqui também presente, lá direto do Pernambuco. E tá dando aqui a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Gente, para quem não sabe, além de coach, né? Além de coach, eu sou pastor com muito privilégio, né? É um privilégio muito grande e também transmito a palavra de Deus. Essa nossa página aqui, esse canal, ele é específico para eu tratar de coach para vocês. E eu tenho uma novidade fortíssima, você vai gostar. Tá preparado para ouvir o que vem por aí? 2021, meu filho, vamos, ó, agilizar. Já eu volto pro assunto. No dia 29 desse mês, eu vou estar fazendo um workshop, ou seja, uma transmissão online gratuita aqui dentro dessa página para explicar a vocês o curso que eu vou dar no início de fevereiro. Neste curso, eu vou formar coaches para trabalhar na área com musicoterapia. Então, coach com musicoterapia. Ou seja, você vai poder aplicar, você vai poder ter clientes, você vai poder atender pessoas se você fizer o curso e se formar comigo. Nesse curso nós estaremos emitindo o certificado. Mas antes de você falar, Tadeu, quando vai ser o curso exatamente, qual é a carga horária, quanto vai custar o curso, participe no dia 29 do workshop. Antes disso, ainda vou estar fazendo mais lives para falar com vocês mais sobre a musicoterapia. Você pode estar se perguntando, será que eu posso ser um coach em musicoterapia? Claro que sim. O que é que está te impedindo? Se você está com esse pensamento em sua mente, eu vou lhe dar uma notícia aqui que não é muito legal, não. Você está cheio de crença limitante aí dentro de sua cabeça. Você pode sim ser um coach formado por mim, se você quiser.
vou lhe dar toda a atenção, vou dar atenção à turma e vou ensinar você exatamente como é que eu faço nas minhas sessões. Nesse caso específico, vai ser uma formação de coach em musicoterapia. Você vai atender as pessoas e vai compreender qual o universo musical dela e vai poder aplicar ferramentas práticas nas sessões. E em 5 sessões, olha o que eu estou falando, em 5 sessões você vai dar ressignificação à pessoa, aos seus sentimentos, você vai você vai conseguir fazer uma reprogramação com ela, neurolinguística. Então, Sandra botou aqui, ó, principalmente as românticas. Gente, eu gosto demais de fazer a live porque a gente vai batendo papo e é massa. Sandra botou assim, ó, Sandra Souza, Sandra, beijão, Deus abençoe, que tá sempre aqui na página ligada. Sandra botou assim, ó, principalmente as românticas, quanto mais ouve, mais que ouve, porque nos faz bem, a gente se sente leve, pensa em coisas boas, lembrar das coisas que já trouxe alegria. Rapaz, Sandra tá apaixonada, viu? Já tá apaixonada, né? A gente não sabe se ela já tá apaixonada há 10 anos, há 20 anos, mas tá apaixonada. E disse o seguinte, que são boas recordações e por isso a música é muito importante ouvir sempre. Verdade, Sandra. Eu sei que eu fico brincando assim com você, mas é porque você já é super fã aqui, né? Da página, que tá cheio de super fã. E aqui teve vários comentários de todos vocês. Olha, Joelma já colocou aqui, eu quero o curso, tá certo? Então, gente, dia 29, tamo junto aí, tá bom? No nosso workshop, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, falar o que é a profissão de coach, o que é a técnica de musicoterapia que eu estou preparando para os teus atendimentos, tudo assim, sessão 1 o que fazer, sessão 2 o que fazer, sessão 3 o que fazer, vai ter no curso. E no dia 29 eu vou trazer esclarecimentos de como será o curso. Então fique ligado, participe, porque de repente você está com vontade de dar aquela guinada, de ter uma nova profissão aí na sua cidade. Eu duvido que tenha, se tiver me fale, que eu fiquei até curioso, um coach especializado nessa área de musicoterapia, onde você vai poder fazer atendimento, cobrar por isso, transformar a vida das pessoas. Então, pessoal, aqui ó, Sandra está dizendo assim, até quem está triste, se ouvir uma música, se alegra, seja ela qual for, romântica, gospel, pagode, valsa, tudo de bom. Ela botou aqui kkk. Verdade. Então, gente, voltando aqui para o assunto, que eu também viajei aqui, eu gosto de ler os comentários. E eu tenho clientes, né, de todo o Brasil. Gosto demais, assim, poucas regiões do Brasil eu não atendi ainda, mas atendo online pela internet, é muito bom. Então, vejam bem, presta atenção. Quer dizer, Tadeu, que esses neurônios fazem essas conexões, né? E essa sinapse, né? Essa sinapse que é a conexão, elas são ligadas através de neurotransmissores. E no caso da música, a dopamina, sim. A dopamina, hormônio do prazer. Então essa sensação de prazer, ela não deveria sair da gente. É ou não é ou não é? Essa sensação de prazer, ela não deveria nos deixar. Mas ela nos deixa por quê? Porque nós é que não fazemos diariamente, ou não fazemos assim disso uma rotina para que a gente venha ter essa saúde, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é à toa, gente, que o tratamento de yoga utiliza as músicas lentinhas, né? Não é à toa que outros tipos de meditação utilizam mantras, utilizam a música como fundo. E hoje eu até estava conversando com minha esposa sobre isso, ela é psicóloga, e eu estava conversando com ela sobre isso, e ela estava me lembrando dessa questão do yoga. Então você que passa por problemas como ansiedade, procure ouvir músicas, né, que vai te trazer uma certa tranquilidade, paz. Você que passa por problemas de depressão, você que tem aquela baixa, aquela tristezazinha, que não chega a ser uma depressão, mas que tem hora que você está caidinho, bora botar música na cachola, bora colocar música aqui para dentro do cérebro para ver esse furacão de impulsos elétricos e você conseguir gerar esses neurotransmissores positivos como a dopamina. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora da música em si.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando a música ela é capturada, estudos comprovam que pessoas, depois de um processo de escutar música, de ouvir música, de parar para fazer isso, elas se sentem relaxadas. Elas se sentem relaxadas. Então, às vezes você não percebe aquele estresse natural, que existe um estresse natural. Ele, de tudo, numa visão geral, não é um estresse que vai te fazer tão mal, mas o acúmulo disso pode te trazer uma estafa. Então, qual é a dica? Você, diariamente, agora eu vou começar a falar sobre isso, sobre como você pode se comportar sabendo de todo esse poder que tem a música em nosso cérebro, né? Nas conexões neurais, emitindo dopamina, né? Ela vai produzindo dopamina e a nossa reação vem a ser reação aonde nós estamos ali tendo sensação de prazer a todo instante. Então a música ela é forte, ela é poderosa, é power. O que é que acontece então? Já que você tem essa ciência, sabe aquela atividade que você faz todos os dias? Seja uma atividade doméstica, seja uma atividade profissional, onde você tem que sair, onde você tem que estar no seu trabalho, fazendo alguma coisa especificamente. Quando você terminar essa atividade, escute uma boa música. Escute uma música gostosa, uma música que você tem prazer em ouvir. Músicas, preste atenção, que você sabe que fizeram parte de momentos felizes da tua vida. Por quê? Porque ficou ali uma âncora. Uma âncora. E quando a gente fala em âncora aqui, a gente fala em programação neurolinguística. Quando a gente fala em âncora, a gente fala em algum lugar que você chegou ali na sua memória e marcou, pip, que você colocou como se fosse aquele alfinetezinho que a gente chega no mural assim e bota assim, prende um aviso. Você fez uma marquinha e essa marquinha do bem vai te fazer bem outra vez. Agora, se você for pegar uma música que te traz momentos que te deixaram tristes, para baixo, você também está acionando outra âncora, mas nesse momento você está acionando uma âncora negativa. Então cuidado com a música que você vai se propor a ouvir, a tocar todos os dias, para isso não te trazer um estado de espírito ruim. Apesar de que, se você quiser fazer uma reprogramação neurolinguística, se você quiser ressignificar aquele momento ruim, a música também é uma coisa fantástica para se trabalhar este ponto. Todavia, são habilidades que precisam ser aplicadas com cuidado, com observação, com experimentos, com técnicas. E é isso que vocês vão aprender lá no curso que eu vou ministrar no início de fevereiro. E vou trazer mais informações para vocês no dia 29, no workshop que eu vou fazer aqui na página gratuitamente. Pessoal, então tá lá. Todos os dias dá para fazer um exercício musical, vamos chamar assim. Sim, basta você querer. Eu vou dar outra dica com relação a horários estratégicos. Recentemente eu vi um profissional falar sobre horários do dia e os melhores horários para você estar refletindo, para você estar praticando alguma coisa, para você estar estudando, para você estar fazendo algo, uma atividade. Então, no relato que ele fez, eu achei interessantíssimo, ele falou sobre o primeiro horário da manhã, cedo mesmo. É você que vai recepcionar o sol, não é o sol que vai te recepcionar. Porque nesse horário, entende-se que as pessoas que têm do seu lado, toda a energia que é gerada nesse momento, geralmente é uma energia positiva. Poucas pessoas acordam chutando o cachorro que mais ama, tá certo? Mas no segundo horário do dia as pessoas já estão mais estressadas. Então, nesse primeiro horário da manhã, seria o horário mais indicado para você escutar aquelas músicas que te fizeram bem, que te fazem bem, que você gosta, porque você vai preparar o teu espírito, você vai preparar a sua energia. E a partir daí, o que for encostando em você ao longo do dia, ao longo do processo, ao longo da sua rotina, vai ser mais difícil de te atingir porque você se preparou. Observe que nesse horário tem um silêncio. Nesse horário, vamos falar do nosso ambiente familiar, nem todo mundo está ali naquele momento acordado. Ou seja, aquela pessoa que geralmente te irrita logo no primeiro horário ainda está dormindo, porque é muito cedo.
E vamos aqui concordar, vamos ver se vocês concordam comigo, que as pessoas mais negativas, elas tendem, né, por motivos como esse, que não buscam autoconhecimento como vocês estão buscando agora, a dormir muito tarde e acordar também muito tarde. Já acorda de mau humor. Dormiu muito tarde, o sol já se foi, não pegou aquele primeiro momento. Veja, isso não é uma única regra. Isso aqui, nós estamos falando sobre uma situação real e toda regra tem exceção. Então, vamos lá. Eu aconselho que você escute música no primeiro horário do dia, muito cedinho. Que tal 6 da manhã? Que tal 5, 5 e meia, 6 da manhã? Ah, Tadeu, nesse horário eu tô dormindo, experimenta. Vamos testar agora, vamos testar a partir de amanhã. Né? Amanhã, quarta-feira, você já pega aí, ó, quarta, quinta, sexta, bota o despertador. Agora bota o despertador para você dar bom dia a você mesmo, para você levantar a sua alma, o seu espírito, ter motivação e colocar a música para ouvir. Porque a música vai fazer o quê? Vai, ó, passar aqui pelos nossos tímpanos, vai colocar a vibração no nosso aparelho auditivo. E essa vibração vai gerar ali, ó, pá, 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 impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos são trabalhados pelos nossos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso. São também, né, células do nosso sistema nervoso central. E a partir desse momento aí, os neurotransmissores começam a serem gerados. Nesse caso específico da música, o neurotransmissor da dopamina, que é o hormônio do prazer. E aí as coisas vão começando a modificar. Porque, gente, é assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que acontece com as nossas vidas? Tudo depende da gente. Se esse conhecimento chegou em você agora, pratique-o. Não deixe para depois. Não deixe ele no campo da teoria. Coloque ele em prática. Agora, se você quiser realmente fazer uma calibragem mais aguçada sobre isso, nós vamos conversar aqui agora algumas coisinhas que você vai gostar, né? Então, existem estilos musicais que você às vezes não gosta. Você não gosta da batida, você talvez não gosta daquela pegada que o estilo musical tem. E isso não significa que você não goste apenas do ritmo, tá certo? Ou do estilo musical. Pode ser, essa informação é importante, que você, tá certo, tenha alguma baixa, algum pequeno problema, tá certo, no seu aparelho auditivo, tá certo, que condiz ao seu ouvido. E por ter essa pouca deficiência, começa com pouca, mas pode ser também uma deficiência mais avançada. E você tenha uma recusa por determinados ritmos mais acelerados, ritmos que tragam uma coisa mais forte. Então, nesse momento aí, você precisa lembrar de hoje e entender o seguinte. Tem ritmos que você resiste, não é porque você não goste somente, é porque você pode estar com alguma deficiência auditiva. E geralmente essas badalações, essas músicas muito fortes, badaladas, né, elas têm uma presença muito forte do instrumento de bateria percussivo e instrumento de contrabaixo. E esses instrumentos, eles trabalham com frequências baixas. E as frequências baixas, elas incomodam um pouco o aparelho auditivo. Se você tiver problema auditivo de 5%, 10% de comprometimento na sua audição, você pode sentir essa irritação, que vai ser, nesse caso, uma irritação, onde vai ter uma patologia e você fica pensando que é porque apenas não gosta do ritmo e pronto. Então, para você que sente isso, eu vou dar uma dica. Você vai no otorrino, tá certo? Procure o otorrino e dê uma revisada aí na sua audição para ver se está tudo legal mesmo, se é só você que está cismado com aquele ritmo, com aquele estilo musical, ou se esses estilos musicais que trazem baixa frequência, né, emitem baixa frequência sonora, não está irritando você porque você tem um déficit, né, uma deficiência patológica no seu ouvido. É importante saber porque a gente toma providências, a gente consegue fazer um tratamento preventivo a partir do momento que a gente tem ciência do que está acontecendo com a nossa saúde. Não é assim? Perfeito? Tá. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, né? Quando a gente fala de música sertaneja, nós estamos falando de gosto. Nesse caso, a gente está falando de gosto. A gente está falando aí
de quase aproximadamente 60% da população brasileira que gosta da música sertaneja. Ela está em primeiro colocado como um ritmo que é mais aceito no Brasil. Então, assim, a música sertaneja, ela traz algumas coisas importantes e junto com ela vem personalidade de pessoas. Se a pessoa gosta muito de música sertaneja, ela tem características porque gosta muito de música sertaneja. E isso também eu quero ensinar no curso a vocês. Lembrando que dia 29 tem um workshop onde eu vou trazer bastante explanação sobre o assunto. Daqui até o workshop eu vou fazendo lives e a gente vai falando mais sobre musicoterapia, que é o que? É uma aplicação, tá certo? De uma técnica onde você vai conseguir fazer com que a sua vida melhore, a vida das pessoas sejam transformadas. Especificamente, eu estou trazendo esse conhecimento porque eu quero formar coaches que trabalhem com musicoterapia. Você em sua cidade aí exercer essa profissão, tá bom? Mas vamos falar aqui de outro ritmo, por exemplo, o MPB, música popular brasileira, geralmente é a segunda colocada no ranking, tá? A gente pensa que é o samba, mas o samba vem em terceiro lugar, segundo as pesquisas. A música popular brasileira, ela traz aquele ponto de reflexão, e pessoas que gostam da MPB, elas são pessoas que têm características muito parecidas, são pessoas também que têm bastante intelecto, área intelectual, são pessoas inteligentes, que buscam essa coisa mais complexa na música. Mas se você gosta de música popular brasileira e ela te faz bem, isso é que vale a pena você colocar em prática. Eu estou trazendo aqui alguns pontos de vista e alguns dados para vocês conhecerem um pouco mais a importância da música nas nossas vidas e a prática da musicoterapia, tá bom? Quando a gente fala em samba, a gente está falando de reunião, a gente está falando de pessoas que gostam de se associar, que gostam de socializar-se, de estar no meio de outras pessoas, tem facilidade na socialização, na comunicação. Então o samba traz essa coisa aí e está em terceiro lugar como ritmo, né, estilo musical brasileiro, ou seja, pela preferência dos brasileiros, né? E aí vai, assim a gente vai tocando e vai andando. No quarto colocado está o forró. O forró estimula você, ele badala e geralmente estimula a pessoa a dançar, né? Eu queria falar com vocês, ainda voltando ao assunto sobre neurônios, para vocês entenderem que quando essas ligações são feitas, né, que é a sinapse ali, aonde a dopamina está sendo liberada como um neurotransmissor, essas conexões elas começam a se distribuir, e se você der moral a elas, se você estimular, se você der ousadia, continuar ouvindo, continuar assistindo, continuar colocando a música na sua vida, mais conexões são feitas e elas são incríveis. Gente, nós temos em média 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, no sistema nervoso central. 100 bilhões. Claro que algumas pessoas talvez um pouco menos, claro que algumas pessoas talvez um pouco mais, mas eu estou falando de uma média, 100 bilhões de neurônios. Imagine então todos esses neurônios conseguindo fazer diversas conexões. Então a música vai trazer a plasticidade neural. Ela vai conseguir trazer a plasticidade dos seus neurônios. Ela vai conseguir gerar isso, vai ajudar nesse processo. E quando você leva a plasticidade para que os seus neurônios trabalhem de forma mais adequada, fazendo cada vez mais conexões em mais velocidade, você vai se sentir melhor. Por isso que às vezes a gente tem aquela vontade de dançar, por isso que às vezes a gente escuta a música, começa a bater o pezinho no chão e a gente não sabe o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo, Tadeu? Está acontecendo, meu amigo. Está acontecendo, minha amiguinha. Sabe o que é? É que esses impulsos elétricos estão a todo vapor, a tua dopamina está lá em cima, você está tendo prazer, seu pezinho começou a bater, porque as ligações, as sinapses estão acontecendo, as ligações estão ali a todo vapor, ligação de neurônio 1 com neurônio 25, neurônio 23 com neurônio 100, e a coisa vai interligando, e você cheio de impulsos elétricos, vai reavivando-se, vai animando-se, vai tendo essas sensações maravilhosas,
essa captura externa, né, da música vai trazendo para você o despertamento em uma emoção, e aí é de forma natural, de uma forma que você não percebe, de uma forma física, fisiológica, e isso vai trazendo você para o prumo. Então, mais música na tua vida, mais música para você, escute música para que você faça toda essa conexão no seu cérebro.